Agora, 3 horas e 28 minutos, um dos grandes assuntos do dia, se não o principal assunto do dia, é o pacote de medidas anunciada pelo presidente Lula, também pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com medidas para tentar reduzir, atenuar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, em especial sobre médios, pequenos produtores aqui no Brasil. E agora a gente conversa com a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, que vai ajudar a gente a entender melhor este pacote de medidas. Boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Band News em alta frequência. Queria que, para começar, a senhora pudesse avaliar para a gente esse plano anunciado pelo governo, com a intenção de socorrer até 45% das empresas que vendem aos Estados Unidos, e entender com você se a criação deste crédito que o governo Lula anunciou nesta quarta-feira também não acaba criando outros problemas mais à frente, de repente com impacto na inflação, desequilibrando outras questões econômicas aqui no Brasil, e se os empresários, esperavam uma medida deste porte ou se esperavam uma medida maior de socorro nesse momento de fragilidade. Seja bem-vinda. Oi, Alexandre, boa tarde a você, a Larissa, a Isabela, todos que estão com a gente nessa tarde. Bom, acho que a primeira coisa, o programa veio muito alinhado com o que era esperado, né? Boa parte, inclusive, das medidas, de uma forma ou de outra, já tinham sido relativamente antecipadas em algumas falas do ministro Fernando Haddad, de alguns secretários. Então, o pacote vem meio que alinhado ao que se esperava, né? É um pacote que fornece basicamente crédito, então esses empresários vão ter acesso a linhas de crédito subsidiadas, diferenciadas. Existe uma percepção de uma outra via dentro dessa história, que é uma renúncia de arrecadação, né? Então o governo abre mão de algumas arrecadações, de alguns tributos, posterga o pagamento de alguns tributos, de alguma forma ajuda esse setor, retornando, né, parte dos tributos que foram pagos dentro da cadeia produtiva. E aí, claro, adicionalmente a isso vem uma possibilidade do governo comprar uma parte da produção, né? Acho que de tudo que foi anunciado, talvez o que fica um pouco fora do que se esperava, embora não completamente fora isso, é a participação do governo adquirindo a produção, especialmente porque a gente sabe que isso sempre é muito complicado. A ideia de se comprar a produção abrindo mão de licitações, processos mais rápidos, cria distorções importantes dentro da economia, né? Facilita, inclusive, que esses contratos sejam feitos, prejudicando muitas vezes até quem não exporta, mas está dentro desse mercado, oferecendo para o mercado consumidor. Então, acho que esse é um ponto de atenção. Mas, indo direto para as suas perguntas, né, completando as respostas das perguntas que você me fez, Alexandre, acho que tem uma percepção, sim, de uma parte desse empresariado que o governo deveria ajudar mais. Isso sempre acontece, em momentos como esse, é normal. O empresário sempre acha que existiria uma possibilidade de um auxílio maior, porque, claro, cada um está ali de uma forma ou de outra, tentando resolver e minimizar os custos do seu lado. Mas como você também muito bem mencionou, esse tipo de programa ele tem efeitos colaterais. Acho que a gente tem um efeito colateral, primeiro, pensando em termos fiscais, porque isso faz com que o governo absorva uma parte significante dessa conta, num momento em que a gente já tem apertos fiscais consideráveis. Para além disso, a gente também vai criar ajudas, auxílios, num cenário onde o problema raiz, né, ou a raiz desse problema, melhor dizendo, não está sendo resolvida. Né? A gente não tem, dentro desse cenário e do anúncio feito hoje, grandes menções ao fato do governo estar ajudando em acordos bilaterais, está tentando resolver essa questão até com a própria economia americana, né? Porque a gente tem que lembrar, esse empresário vai pegar crédito, mas como é que ele paga isso se ele não conseguir vender para fora? Se ele não realocar o produto aqui, se ele não realocar em outro mercado, né? Então a gente tem que lembrar que isso pode gerar um endividamento desse empresário, ainda que seja com um custo mais baixo, prejudicar a capacidade produtiva, ao longo do tempo, sim, gerar um processo ou uma pressão, eventualmente, em preços. Se esse empresário hoje se endivida, amanhã não consegue pagar e para de produzir. E a gente tem que lembrar que tem toda a questão que envolve financiamento público, a participação do governo
que pode sair, sim, caro dentro das contas, sem uma solução efetiva ao problema, que seria tentar resolver ou esse imbróglio com a economia americana, ou tentar ajudar aí em outros setores, em outros, mercados que pudessem absorver a produção desses setores. Professora Juliana, durante esse anúncio dessas medidas, hoje, ali do lado do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou que o setor exportador é o mais beneficiado pela reforma tributária, já falando sobre esse plano que entra em vigor em 2027. E aí ele fala sobre a questão do fundo garantidor também, que seria para beneficiar não só as empresas, agora nessas mudanças, não só as empresas, as pequenas exportadoras, mas também toda essa parte das empresas que exportam produtos para os Estados Unidos. Mas a pergunta é a seguinte: esses 30 bilhões vai dar conta de todo esse aparato durante esse tempo até 2027, pensando que não é só, segundo Haddad, para as empresas exportadoras pequenas que estão sendo afetadas nesse momento, mas para todo esse setor como um todo? Larissa, se a gente for olhar o valor, o crédito em si é pequeno, né? O problema é grande, a gente está falando de um período longo de tempo, né? E acho que esse é um ponto também importante para mencionar. A gente está falando de um auxílio, até qual é o tamanho realmente do auxílio e da reedição dessa medida que o governo tem. Né? Hoje o cobertor é curto, as necessidades são evidentes dentro da sociedade e talvez o governo vá ser pressionado, assim que esse crédito acabar, a colocar mais dinheiro dentro dessa história, num espaço em que ele tem hoje pouca possibilidade, né? Ele tem um espaço aí, uma margem relativamente estreita. Então, esse valor, de fato, para todo esse período, e considerando uma ampla gama de empresas, de indústrias, não só aquelas que exportam diretamente para a economia americana, mas todas que estão dentro desse ecossistema, realmente é um recurso bem limitado. Né? Por isso que é fundamental e seria muito importante que a gente tivesse um plano que também levasse em consideração a solução do problema, né? Como é que nós resolvemos esse problema? Mas, claro, a gente olha hoje para essas medidas, a gente entende que os setores precisavam dessa medida, mas o governo também tem que tomar muito cuidado para não criar dependências excessivas dentro do setor exportador, porque coloca hoje um plano como esse, o dinheiro está curto, o governo vai acabar tendo que absorver uma parte significativa desse custo para esse auxílio, mas talvez ele não consiga fazer isso toda hora. Então, como é que depois ele também repensa essa estrutura de incentivos para que o setor consiga seguir sem esse grande aporte do governo? Conversamos aqui na Band News FM com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Muito obrigada, viu, professora, pelos esclarecimentos, falando, claro, sobre essas medidas que foram apresentadas hoje pelo governo em socorro, né, para essas empresas exportadoras agora por causa do tarifaço. Obrigada, viu, professora? Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a vocês.